Aleluia, boa noite, Lagoinha, paz. Como é bom, é sempre bom estarmos na casa de Deus, é sempre bom declararmos o nosso amor por Ele, é sempre bom celebrarmos tudo o que Ele tem feito por nós. Aleluia, abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mais uma vez, só o 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nada mais é do que o que nós estamos fazendo aqui essa noite, amém? A fé vem pelo ouvir. Eu queria que você guardasse na sua memória, seu coração, essa frase, que a fé vem pelo ouvir. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, só o primeiro, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu já trouxe uma mensagem aqui sobre essa passagem, e eu lembro que na mensagem eu falava como esse versículo é um versículo confuso. É um versículo difícil de entender. A fé é a convicção daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Quando eu começo a repetir, a ficar repetindo esse versículo na minha mente, que a fé é a convicção daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo, eu começo a entender que a fé é esperar com convicção por alguma coisa que eu não estou vendo. Porque a Bíblia também vai nos ensinar que esperança, ter esperança em algo que se vê, não é esperança. Afinal, você já está vendo. Agora a fé, ela é baseada, a resposta para o que é fé é essa, que a fé é a convicção daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Ou seja, é esperar com convicção por algo que eu não estou vendo. Eu olho para um lado, eu olho para a minha esquerda, olho para a minha direita, olho para frente, olho para trás, olho para o alto, olho para baixo, olho para as minhas circunstâncias, olho para os meus problemas, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, para o meu sofrimento, para as minhas angústias. Pela dor que eu estou vivendo naquele momento, e eu não vejo saída. Eu não vejo luz no fim do túnel. Eu me sinto no fundo do poço e olho para cima e não vejo ninguém com uma corda estendida para mim, para me puxar de dentro daquele poço. Eu dou uma volta e não vejo saída em lugar nenhum. Eu não vejo saída em lugar nenhum para o problema que eu estou passando, para a dificuldade que eu estou vivendo. É nesse lugar de não haver solução em lugar nenhum que você está vendo, você não vê solução em pessoas, você corre atrás de ajuda de pessoas e as pessoas não conseguem te ajudar, você corre atrás para um lado, você corre para o outro, você tenta todas as suas forças, tudo que está ao seu alcance você faz e você não encontra solução, porque você não vê. E aí, Hebreus vai nos dizer que a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Então, se você está nesse lugar,
de não encontrar solução, de não ver solução em lugar nenhum para a sua dificuldade, você está no lugar exato da fé. Você entende o que eu estou falando? Que a fé habita nesse lugar? Esse é o lugar da fé, porque a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Esse é o lugar da fé. Então, se você está vivendo essa noite, se você tem vivido uma circunstância, uma dificuldade, uma angústia, uma dor, uma doença, uma tristeza, um perrengue qualquer que seja, e você não vê solução, então você está no ponto de partida. É daí que a gente começa a corrida. É desse lugar que a gente não vê alternativa, é desse lugar que a gente não vê solução, que a gente começa a usar a fé. Vou repetir de novo. Porque a fé é esperar com convicção por algo que você não vê. E aí você olha tudo e você não vê. Então você está no ponto de partida da fé. E aí o primeiro versículo que a gente leu hoje, o de Romanos, a primeira frase vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir. Porque você pode estar nesse lugar de olhar as suas circunstâncias e não enxergar uma saída, não enxergar uma solução, então você está no ponto de partida para a fé. Você está no lugar exato da onde a fé trabalha. Mas aí você chega para mim e fala, mas Ariane, eu não tenho fé. Eu não consigo ter fé no fundo do poço. Eu não consigo ter fé nesse lugar. Eu não consigo ter essa fé no meio da dor, porque a minha dor vai me sucumbir. Esse problema vai me engolir. Como é que eu posso ter fé num lugar desse? E aí Paulo vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir. Então, se você está nesse lugar e você se acha num ponto de não ter fé, certa vez Jesus perguntou para um homem: você tem fé? E ele disse, ele foi honesto com Jesus, ele falou, então Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Então, se você tem esse problema, essa dificuldade de não ter fé, não tem problema, porque a solução para isso é você pedir ajuda ao Pai sobre isso também. Porque essa dúvida, esse problema, essa questão, essas perguntas que você começa a se fazer, elas vão ser respondidas porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa, não ouvir a palavra. Olha para a gente aqui nesse momento. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Você percebe que para você ouvir, você precisa se calar? Se todos nós aqui, essa noite, estivéssemos falando juntos e ao mesmo tempo, estaríamos todo mundo falando e ninguém estaria ouvindo nada, ninguém estaria entendendo nada. Porque se a fé vem pelo ouvir, para ouvir você precisa se calar. Esse é o nosso problema. A gente não se cala. A gente fala demais. A gente fala o tempo todo. A gente emite opinião o tempo todo. A gente está certo o tempo todo. E aí a gente não se cala. E quando a gente não se cala, a gente não para escutar. Quando a gente não para escutar, a fé não vem. E se a fé não vem, você não tem convicção de que Deus vai fazer na sua vida o que Ele quer fazer na sua vida. É um efeito dominó, você entende? É uma peça que vai derrubando a outra. Se você quer ter fé, você precisa ouvir. Mas para ouvir, você precisa se calar. Quantas vezes você já parou e se calou para ouvir o Senhor falar com você?
Às vezes você reclama, Deus não fala comigo, o Senhor não fala comigo. Queria tanto ouvir a voz de Deus, mas Ele não fala comigo. Você não para de falar. Como é que Ele vai falar com você? Para Ele falar com você, Ele precisa que você silencie. Quando você silenciar, você vai começar a ouvir o Espírito Santo falando no seu coração. Só que a gente vive falando demais. A gente vive falando na hora que não deve. A gente vive se metendo aonde não deve, fazendo o que não deve. E quanto mais a gente mete os pés pelas mãos, a gente vai atropelando as circunstâncias. É como se a gente tivesse o fazer, é semelhante ao falar. E você vai fazendo, e você vai falando, e você vai fazendo, e você vai falando, e você vai tomando decisões atropeladas sem perguntar ao Senhor qual é a melhor decisão para a sua vida. Isso é falar. E enquanto você está falando e tomando decisões e atropelando as circunstâncias, Deus não vai falar com você, porque você não vai ouvir. Do que adianta Deus falar com você se você não vai ouvir, porque você não está atento? A fé vem pelo ouvir, e para ouvir a gente precisa calar. A gente precisa calar os nossos pensamentos. Lá em Salmos 94, o salmista vai falar que todos os nossos pensamentos são futilidades, são fúteis. Pensamentos que a gente cria mesmo, que a gente começa a desenvolver a partir de coisas que estão falando, do que a gente está vendo. Tudo isso é futilidade. A gente passa o dia, nós passamos, não vou dizer 24 horas, porque tem um tempo que a gente tira para dormir. Mas desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, nós estamos absorvendo informações o tempo todo. Nós estamos absorvendo informações no WhatsApp, no monte de grupo que participamos, nas mensagens que trocamos, a gente está ali ouvindo, falando e fazendo. Nós absorvemos o tempo todo informações de todas as redes sociais. Quando a gente fica horas ali zapeando no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo isso é absorver informações. Nós estamos absorvendo, e a gente vai na rua e a gente vê comércio, a gente vê vitrine, a gente vê outdoor, a gente vê alto-falante. Tudo isso o nosso cérebro está o tempo todo absorvendo informações, absorvendo como se fosse uma esponja. E aí chega uma hora que todas essas informações deixam a gente confuso. E aí quando a gente fica confuso, a gente não sabe o que fazer. E aí a gente começa a agir por nosso próprio mérito, por nossos próprios pensamentos, por nossas próprias conclusões. Você faz porque você ouviu aqui, você faz porque você viu ali, porque alguém falou lá, e você vai ouvindo tudo que está à sua volta. Pessoas que dão conselhos ruins o tempo todo, e você está lá absorvendo. E aí chega na hora que você precisa tomar uma decisão importante, que você precisa tomar uma decisão séria. O seu ouvido está tão mergulhado nessas informações terrenas, que você não escuta o Senhor. Porque para Ele falar com você, você precisa calar, em primeiro lugar, os seus pensamentos. Nós precisamos calar as nossas opiniões. Hoje todo mundo tem opinião formada sobre tudo. Qualquer coisa que você jogar, qualquer assunto que você liberar, as pessoas têm opinião formada. Ah, porque eu penso assim. Ah, porque a minha
opinião é essa? Ah, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu acho assim. Para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa calar as suas opiniões. Porque quando a gente quer viver ao lado do Senhor, a sua opinião não importa. O que importa é aquilo que o Espírito Santo tem ao seu respeito. Então, para de ficar emitindo as suas opiniões para o Senhor. Porque enquanto você emite as suas opiniões, o Senhor não fala com você, porque você está falando demais e não está ouvindo aquilo que o Espírito tem para você. E aí você vai perdendo a fé. Quanto mais você fala, mais você perde a fé. Porque a fé não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e para ouvir nós precisamos calar nossos achismos. Ah, eu acho. Ah, eu acho assim. Ah, eu acho que está certo assim. Eu acho para cá, eu acho para lá, porque eu ouvi dizer isso, porque eu ouvi dizer aquilo, porque aquela blogueira falou assim, 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 porque fulano de tal disse isso, porque na televisão, e eu acho, e eu acho, e eu acho, e eu acho. O Espírito Santo não se importa com aquilo que você acha. Ele se importa com aquilo que Ele tem para você. Mas você está tão cheia de achismos pessoais, você está tão cheia de ego, tão cheia de eu, que você não consegue ouvir o Espírito Santo. E quando você não ouve, a sua fé vai embora. Cada dia que passa, a sua fé vai descendo pelo ralo, a sua fé vai indo embora. Porque a fé não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. E aí a gente precisa calar os nossos pensamentos, calar nossas opiniões, calar nossos achismos, calar nossa convicção tola. Ah, mas eu tenho convicção. Você não tem convicção de nada. Sabe uma coisa que você precisaria muito ter convicção? Da sua salvação. Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção que se agora, num piscar de olhos, todo mundo desaparecer em arrebatamento, você vai junto? Você tem convicção de que você vai junto? Ou você acha que vai ficar aqui desesperado nesse templo aqui? Ai meu Deus, e agora? Aí o que eu faço? Sumiram, todo mundo sumiu. A hora que todo mundo sumir, porque Jesus veio buscar a sua igreja, você tem convicção de que você vai também? Eu tenho convicção de que eu desapareço aqui num piscar de olhos. Eu vou embora junto, estou com saudade do Pai. Mas você tem essa convicção? Cale suas convicções tolas. Tenha convicção da sua salvação. Tenha convicção daquilo que o Espírito Santo tem para você. Tenha convicção daquilo que Jesus fez na cruz por você. Isso você precisa ter convicção. O resto não importa. Cale seus conceitos, cale sua filosofia. Muitas pessoas hoje seguem filosofias vãs, frases bonitas, frases de efeito. A gente coloca, às vezes, compartilha na internet uma frase de efeito, a gente não sabe nem de quem é. Compartilhe aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração para compartilhar. Sabe o que? A mensagem da cruz. Cale o seu orgulho de querer que tudo aconteça do seu jeito. As coisas não têm que acontecer do seu jeito, tem que acontecer do jeito de Deus. A fé vem pelo ouvir, e para ouvir nós precisamos calar o nosso orgulho, calar a nossa arrogância, calar a nossa soberba, calar o achar que nós somos o centro do universo e que tudo acontece por nossa causa ou através de nós. Jesus lá no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os humildes.
Então nós precisamos calar o nosso orgulho. E precisamos calar a nossa autossuficiência. Acharmos que nós damos conta do recado. Ninguém aqui dá conta do recado sozinho. Se nós fôssemos capazes de dar conta do recado sozinhos, nós não aprenderíamos com a palavra, quando ela nos ensina que nós somos um corpo. Nenhum órgão sobrevive, nenhum órgão vive ou tem algum tipo de função útil sozinho. Os órgãos, o nosso organismo precisa estar todo conectado um com o outro. Pernas, braços, coração, tudo precisa estar conectado. E tudo funciona à base de quê? Do cérebro. E a Bíblia vai nos dizer que a mente é Cristo. Nós somos um corpo conectados a Cristo. E nós respondemos como corpo aquilo que a mente manda. Cristo manda, nós como corpo obedecemos. Ninguém é autossuficiente. Você não vai dar conta sozinho. E você não tem que fazer isso. Você não precisa fazer isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: conta comigo. Dá uma batidinha assim, dá um soquinho assim, ó. Nós estamos todos conectados. Estamos todos interligados, porque somos um corpo só. Por isso a gente precisa calar essa autossuficiência de acharmos que a gente dá conta sozinho. A fé vem pelo ouvir. E para ouvir, nós precisamos nos calar. Eu não sei o que é que você precisa calar em você essa noite. Vou pedir o louvor para subir já. Todos nós precisamos calar alguma coisa dentro de nós. Talvez o que você precise calar seja uma voz dentro da sua mente dizendo que você não é capaz. Cala essa voz. Porque o Espírito Santo está te capacitando nessa noite para o que quer que seja. Eu não sei o que você precisa calar essa noite, mas para ter fé, se você, como nós falamos lá no início da mensagem, se você olha ao seu redor e você se vê numa situação impossível, se você está num lugar impossível, você não vê solução, você não vê saída, tudo que você faz dá errado, tudo que você tenta dá errado, então você precisa... Ou seja, você já está no ponto de partida da fé. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Então, se você não vê alternativa para você, é esse o lugar em que você precisa ter fé. E como é que você vai adquirir a fé? Calando para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para você. Porque a fé não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve, tudo muda. Quando você tem os seus ouvidos limpos, quando você tem a sua boca fechada, você fecha a sua boca e você para ouvir o Espírito Santo naquilo que Ele tem para você, tudo muda. A Bíblia nos traz vários exemplos de que a fé vem pelo ouvir. Quando a gente vê alguns discípulos no meio do mar, sozinhos, perdidos em meio a uma tempestade, preocupados, porque já era tarde da noite, eles estavam perdidos numa tempestade no meio do mar. E aí Jesus vem caminhando sobre as águas. E aí Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça ir até você. E aí o que Jesus fala? Vem. A fé vem pelo ouvir. Pedro ouviu Jesus dizendo: vem, e agiu com fé e caminhou sobre as águas. A mulher do fluxo de sangue
A Bíblia fala que ela já estava enferma há mais de 12 anos. Ela já tinha procurado todos os médicos, ela já tinha gastado todos os seus recursos atrás da cura que ela precisava. E então ela ouviu falar acerca de Jesus. E ela pensou no seu coração: se eu apenas tocar na orla, na barra do vestido, eu sei que eu vou ser curada. E ela foi, enfrentou a multidão, tocou na orla e foi curada. Ela ouviu acerca de Jesus e ela foi até Jesus. A Bíblia conta outra, a mulher Cirofenícia. A mulher Cirofenícia, o nome já diz, ela não era judia. Ela era de uma outra nação que não os judeus. E ela larga tudo e ela vai atrás de Jesus e pede ajuda a Jesus pelo que ela precisa. Ela ouve falar e ela vai atrás de Jesus. Quando ela pede ajuda, Jesus fala assim para ela: por acaso eu vou tirar o pão dos filhos e vou entregar aos cachorrinhos? E ela fala: Senhor, mas por acaso os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do Senhor? E aí Jesus fala para ela: nem aqui eu nunca vi uma fé do tamanho dessa. E ele concedeu a ela aquilo que ela precisava, aquilo que ela pediu. Ela ouviu acerca de Jesus e ela foi até Jesus. O cego de Jericó ouviu que Jesus ia passar por ali, e ele ficou à espreita no caminho: Jesus vai passar por aqui, Jesus vai passar por aqui, Jesus vai passar por aqui. E aí então a multidão passa, ele imagina: essa multidão deve estar seguindo Jesus, vou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para e vai até aquele cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele responde: eu quero ver. E Jesus fala: então veja. Ele ouviu e teve fé. Todo mundo que teve fé foi porque ouviu, e para ouvir eles se calaram. O que falta para você? Ouvir Jesus e receber aquilo que Ele tem para você. O que falta? Você pode estar se perguntando: o que falta para mim? O que falta para mim? O que falta para você é você se calar e ouvir o Espírito Santo. O que Ele tem para você? O que Ele tem para você, independente do que seja, é melhor do que o que você acha que é melhor para você. Quando você acha que alguma coisa é boa para você, você está falando. Quando você para e você ouve: Senhor, independente da circunstância, eu quero o que o Senhor tem para mim. Quando você confessa a sua necessidade, você está se calando e deixando Deus agir na sua vida. Para de agir por conta própria. Para de tomar decisões tolas diante e mediante ao que as pessoas estão falando. Segue seus ouvidos para aquilo que acontece aqui embaixo. Abra os seus ouvidos para aquilo que acontece lá em cima, porque é do alto que vem a solução, é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a cura, é do alto que vem a porta aberta, é do alto que vem o milagre, é lá de cima. A salvação vem do alto, o que você precisa vem do alto. Cale os seus ouvidos para qualquer circunstância, cale os seus ouvidos para qualquer opinião humana. Olhe para o alto. A fé vem pelo ouvir, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir o Senhor, a fé vem por ouvir Jesus. A fé não vem por qualquer coisa, por qualquer caminho. A fé vem por ouvir o Espírito Santo.
E para ouvir o Espírito Santo, você precisa se calar. Se calar é difícil. Eu sei que é. Se calar é difícil, mas você precisa se calar para receber aquilo que o Espírito Santo tem para você. Se você aqui por acaso está aqui essa noite e você sente essa necessidade no seu coração, você está falando: eu preciso me calar. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque o Espírito Santo tem coisas novas para você. O Espírito Santo tem vida nova. O Espírito Santo tem a cura que você precisa. O Espírito Santo tem a liberdade que você anseia. Tudo e qualquer coisa que você precise, o Espírito Santo tem para você, desde que você se cale para ouvir o que Ele tem, porque a sua fé só vai aumentar. A sua fé só vai evoluir, a sua fé só vai crescer quando você parar de ouvir as coisas terrenas e você começar a ouvir a Jesus. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porém, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Fala junto comigo: a fé vem pelo ouvir, e para ouvir eu preciso me calar. De novo, a fé vem pelo ouvir, e para ouvir eu preciso me calar. Espírito Santo, somos o teu povo aqui essa noite, somos os teus filhos, somos o teu corpo, Pai, somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos ser direcionados por Ti, nós precisamos aprender a Tua voz. Então, Senhor, nos ajuda a calar as vozes da nossa mente, nos ajuda a calar as vozes das nossas próprias opiniões, dos nossos próprios achismos, dos nossos pensamentos, a calar a voz do orgulho, a calar a voz da autossuficiência. Nos ajude a silenciar tudo aquilo que me impede de ouvir o que o Senhor tem para me falar, porque a partir de hoje eu quero ouvir o Senhor. Eu não quero mais ouvir a minha própria vontade. Eu não quero ouvir aquilo que alimenta o meu ego. Eu quero ouvir aquilo que faça eu diminuir e o Senhor ter em mim. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor, a alimentar, a ouvir a palavra, para que a fé possa se aproximar de nós e a gente possa crer no impossível.